valor, confiando no poder do Salvador. Capítulo 8. Integração dos dirigentes com as assessorias do pastor-presidente. Seção 1. DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia. Artigo 38. O DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia, foi criado com o objetivo de assessorar a presidência da IADERN sobre as necessidades construtivas da Igreja, bem como, uma vez autorizadas as obras pelos órgãos públicos competentes, depois do processo administrativo correspondente, determinar o dia para o início dos serviços e, a partir daí, coordenar todas as etapas da construção, desde a contratação da mão de obra, o ritmo dos trabalhos, dentre outras coisas. Tudo isso sob a supervisão da administração do Templo Central. Artigo 39. O diretor do DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia, será o responsável pela autorização de qualquer alteração físico-estrutural dentro da congregação, independente da sua envergadura, seja uma simples reforma ou a construção de um novo templo. Parágrafo único. Os serviços de pinturas de templos e suas dependências dependerão de autorização apenas do coordenador de setor, não havendo necessidade de passar tal medida pelo crivo do Departamento de Engenharia e Arquitetura. Artigo 40. Os arquitetos e engenheiros do DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia, deverão realizar todos os projetos para a reforma e construção de templos com vistas a homogeneizar a proposta construtiva dos templos da IADERN, tanto no que diz respeito às necessidades quanto à estética. Parágrafo único. Caso algum arquiteto ou engenheiro queira oferecer um projeto para construção ou reforma de templo, sem qualquer ônus para a IADERN, o coordenador de setor, através de formulário próprio, apresentará a proposta previamente ao DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia. Artigo 41. Quando houver necessidade de reforma em congregação ou construção de novos templos, o coordenador de setor deverá preencher um formulário padrão, no qual fará um arrazoado sobre a obra que deseja realizar, anexando fotografias e outros documentos que sirvam para o esclarecimento real da situação vivenciada. Parágrafo único. Cumprida a formalidade do CAPT, o requerente aguardará o retorno, por telefone ou e-mail, do DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia, com a resposta da presidência da Igreja. Caso a resposta seja positiva, para aquele momento, o diretor do DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia, marcará o dia e a hora para a visita técnica na congregação, a fim de levantar os dados para a realização do projeto. Artigo 42. A presidência da IADERN definirá a ordem e o desenvolvimento de todas as reformas e construção, podendo existir mudanças na ordem de prioridades previamente estabelecida, de acordo com critérios subjetivos da administração da Igreja. Parágrafo único. Os critérios subjetivos dizem respeito às necessidades das igrejas, capacidade de pagamento dos materiais e serviços, dentre outros. Artigo 43. Nenhum dirigente de congregação tem autorização da presidência da IADERN para dar início em obras de reforma e ou construção de templos e dependências da IADERN, pois somente o DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia, poderá fazê-lo através de formulário próprio. Artigo 44. Se a IADERN for condenada a pagar multa e ou sofrer outros prejuízos financeiros em face da execução de obras em templos e suas dependências, e ficar constatado que o serviço foi determinado por pessoas não autorizadas, as referidas pessoas serão responsabilizadas financeiramente e administrativamente pelos danos ocasionados. Seção 2. DRH, Departamento de Recursos Humanos. Artigo 45. O DRH, Departamento de Recursos Humanos, foi criado com o objetivo de assessorar a presidência da IADERN na definição e ou implementação de normas e procedimentos de gestão de recursos humanos, sugerindo política de administração de pessoal. Parágrafo único. Cabe ao DRH, Departamento de Recursos Humanos, manter atualizados os dados cadastrais dos funcionários e demais documentos pertinentes a recursos humanos, compilando informações, além de promover a seleção e recrutamento de pessoal para o provimento de cargos e preenchimento de vagas e demais assuntos ligados à área de gestão de pessoas, tais como contratação, remoção, benefícios e outros. Artigo 46. Nenhum comunicado ou promessa de contratação ou demissão
deve ser realizado sem que seja previamente autorizado pela presidência da IEADERN. Artigo 47. Os pagamentos de salários, férias, gratificação natalina e outras vantagens pessoais serão efetuados pela tesouraria das congregações, dentro do prazo máximo estabelecido pela lei. Parágrafo único. Os prazos legais são os seguintes: salários devem ser pagos até o 5º dia do mês subsequente, férias, gratificação natalina e outras vantagens pessoais até a data limite, sob a pena do pagamento de multa. Artigo 48. O pagamento dos encargos trabalhistas será efetuado pela Tesouraria Geral. Parágrafo único. Os contra-cheques e recibos estarão disponíveis a partir do dia 25 de cada mês. Artigo 49. Todo o trabalho deve ser realizado dentro dos horários de cada empregado. Parágrafo 1º. Os contratados em regime integral 44 horas por semana, em situação de real necessidade, podem trabalhar em horário extra, autorizados pelo dirigente da congregação. Parágrafo 2º. Os contratados em tempo parcial, 24 horas semanais ou menos, não podem fazer hora extra. Se precisarem estender o horário de trabalho, deverá ser compensado em outro dia. Artigo 50. As férias dos empregados contratados devem ser solicitadas ao DRH, Departamento de Recursos Humanos, com 15 dias de antecedência, em formulário próprio, acompanhado da Carteira de Trabalho e Previdência Social, observando o melhor momento para serem gozadas, dentre a necessidade da igreja e o desejo do empregado, não devendo, em nenhuma hipótese, acumular mais de um período aquisitivo. Artigo 51. As ausências ocasionadas por doença devem ser abonadas com a apresentação de atestado médico, que deve ser encaminhado imediatamente ao DRH, Departamento de Recursos Humanos, que tomará as providências necessárias, inclusive de encaminhamento ao INSS, se ultrapassar 15 dias de afastamento. Artigo 52. Durante o período de férias ou afastamento de empregado, a congregação encaminhará um substituto, que receberá pagamento como prestação de serviço até que o empregado retorne às suas atividades. Artigo 53. Os empregados deverão preencher diariamente a folha de frequência, registrando o horário real de sua chegada e saída do trabalho, ficando a cargo da congregação supervisionar este preenchimento e encaminhar o formulário preenchido para o DRH, Departamento de Recursos Humanos, no início do mês subsequente. Parágrafo único. Não deve haver rasuras no preenchimento do formulário, nem o uso de corretivo. Caso haja erro no preenchimento, deve-se fazer um registro de correção. Artigo 54. Todo empregado tem direito a um dia de descanso semanal, independente do tipo de contrato, que deve ser gozado no meio da semana. Também tem direito a um domingo de descanso por mês, de preferência, o primeiro de cada mês. Artigo 55. São atribuições do auxiliar de limpeza das congregações. Inciso 1. Realizar todo o processo diário de limpeza, higienização e conservação das dependências internas e externas da igreja, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas. Inciso 2. Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso. Inciso 3. Lavar banheiros, limpando-os com água e sabão, detergentes e desinfetantes, reabastecendo-os de papel sanitário, toalhas e sabonetes. Inciso 4. Lavar os utensílios da igreja, como o cálice da ceia, bandejas, copos, talheres, etc. Inciso 5. Coletar o lixo e acondicioná-lo convenientemente, colocando-o em local adequado para que a limpeza pública possa recolhê-lo. Inciso 6. Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de atuação. Inciso 7. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados e do local de trabalho. Inciso 8. Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério da igreja. Seção 3. DEPAT, Departamento de Patrimônio. Artigo 56. O DEPAT, Departamento de Patrimônio, foi criado com o objetivo de assessorar a presidência da IADERN na fiscalização, controle, guarda, movimentação e uso dos bens permanentes. Artigo 57. Patrimônio é todo e qualquer bem que esteja em uso ou não na congregação,
cuja responsabilidade de conservação e cuidado é de todos os membros. Artigo 58. Os bens móveis são aqueles que, pelas suas características e natureza, podem ser transportados sem perda de forma e valor possível de recuperação. Artigo 59. O DEPAT, Departamento de Patrimônio, utilizará para o controle dos bens patrimoniais um relatório anual no qual será descrito a natureza dos bens e outras informações pertinentes, com o maior detalhamento possível. Parágrafo único. Essas informações serão prestadas pela pessoa responsável pelo DEPAT, Departamento de Patrimônio, em cada congregação, em formulário específico, cujos registros devem ser apresentados e analisados pelo dirigente da congregação. Artigo 60. Todo material ou equipamento danificado e sem condições de uso ou recuperação ou desaparecido deve ser relacionado e informado em formulário próprio com detalhes pelo responsável pela área de patrimônio e assinado pelo dirigente da congregação e, em seguida, enviado ao Departamento de Patrimônio Geral no Templo Central. Artigo 61. Os termos de doação e aquisição de bens devem ser preenchidos com todos os dados do doador, fazendo a descrição completa do bem, devendo ser devidamente assinado pelo doador e pelo dirigente da congregação e enviados ao Departamento de Patrimônio do Templo Central. Artigo 62. Todo obreiro, ao assumir a responsabilidade de dirigente de congregação, deve receber do seu antecessor a relação dos bens daquela igreja, devendo conferir todos os itens da lista e, a partir de então, informar anualmente qualquer alteração dos bens móveis no final de cada exercício ao DEPAT, Departamento de Patrimônio, no Templo Central. Artigo 63. Este manual do dirigente de congregação da IADERN entrará em vigor no dia da sua publicação, devendo ser desconsideradas outras orientações em contrário.